No coração da Amazônia, jovens indígenas estão levantando a voz. São vozes enraizadas no território, que anunciam resistência e apontam caminhos de esperança para o futuro da casa comum. Nos dias 3 e 4 de julho, a aldeia Sororó, na terra indígena Sororó, no sul do Pará, sediou o segundo encontro da juventude Aiquiuara, um espaço de escuta, formação, denúncia e profetismo, um tempo de força espiritual e organização política. Entre os participantes esteve presente o jesuíta Padre Silvio Marques, diretor do SARES, o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental. Em entrevista à Rádio Amar e Servir, ele falou sobre o papel da juventude indígena, a espiritualidade da resistência e o compromisso da Companhia de Jesus com os territórios ameaçados. Então, os jesuítas na Amazônia têm 3 eixos fundamentais de trabalho. O primeiro eixo é o eixo de acompanhar as comunidades indígenas, os povos indígenas na Amazônia. O segundo eixo é a formação ou a educação, que seja de qualidade, mas também que seja popular. E o terceiro eixo é o eixo da ecologia integral, que é um eixo transversal aos 2 primeiros eixos. Nesse sentido, nós do SARES, como Companhia de Jesus na Amazônia, estamos comprometidos com a causa indígena, que nós sabemos que é uma causa de todos nós. A presença junto aos povos indígenas é concreta. O SARES acompanha comunidades como os Sateré Mauê e os Mura, onde jovens lideranças como o cacique Gabriel Mura protagonizam lutas em defesa da vida contra grandes empreendimentos predatórios. Fundamental na juventude indígena é que corre nas suas veias, toda a ancestralidade, junto com a ancestralidade, todos os conhecimentos ancestrais desse povo. Porque no encontro ali com os indígenas Aiquiuaras, essa juventude Aiquiuara, foi muito bonito que a voz era da juventude, mas sem deixar de lado os conhecimentos dos mais velhos, dos anciãos, que ali se faziam presentes também. Nesse sentido, nós compreendemos que a juventude indígena hoje joga um papel fundamental no protagonismo na luta contra a grande crise climática na qual nós estamos vivendo. Por quê? Porque são esses povos tradicionais que vivem essa experiência do cuidado da casa comum. Mas o povo indígena mantém a selva, a floresta em pé, e nesse sentido tem algo a dizer. E um protagonismo joga fundamental a partir desses processos e formação política que eles estão tendo, compreensão do papel político que essa juventude tem e desses mecanismos de participação desses povos no futuro, não só das suas próprias terras, na defesa do seu próprio território, como também o futuro do nosso próprio planeta, especialmente do nosso bioma amazônico onde nós estamos inseridos. O território Aiquiuara é uma ilha de mata virgem cercada por desmatamento, um grito vivo contra a devastação e uma resposta concreta à crise climática que se agrava. É importante ressaltar que os povos indígenas ensinam a igreja, porém também a igreja tem um compromisso concreto de acompanhamento aos povos indígenas na Amazônia. Os povos suruís, eles chegaram a ser 33 membros só, e hoje chegam a ser 800. Isso tem muito o papel da igreja no acompanhamento desses povos. Aqui vale ressaltar a presença significativa de um frei agostiniano chamado Frei Gil e de um padre jesuíta chamado Luiz Muraro, que trabalhou pelo menos 10 anos na nutrição das crianças suruís, aiquiuaras, porque ele tinha um grande programa, que era um programa de leite e de alimentação através da multimistura da pastoral da criança, que alimentou esses povos. E esses povos hoje não perderam a sua cultura, e não perdendo a sua cultura, nos dão essa possibilidade de entendermos a nossa relação profunda com a terra, com o território, e assim viver aquela experiência bonita que o Papa Francisco nos chama, que especialmente através da querida Amazônia, que é essa conversão ecológica pela qual todos nós temos que passar. Então, esses povos nos ensinam, e o chamamento do grande ancestral nosso, Papa Francisco, que nós temos que cada vez mais ter os pés no chão, os pés na poeira, entender o que significa estar no território, o valor do território, o que tudo isso quer dizer para uma igreja que quer ter o rosto do seu povo,
que quer ser inserida e que acompanha todos esses processos, especialmente na Amazônia, né? Então, a nossa igreja, ela é uma igreja que tem um rosto amazônico. A história da presença da igreja com os suruís, os Aikeuara e tantos outros povos é feita de acompanhamento, cuidado e fé encarnada. Uma fé que se traduz também em luta contra o racismo estrutural e ambiental. Pois é, mano. Como nós sabemos, o racismo ambiental, o racismo estrutural, né? Ele tem basicamente 3 pilares importantes. O primeiro pilar dele é o sistema no qual nós estamos vivendo, que é esse sistema que nós entendemos como sistema capitalista, que, na verdade, enfrenta e nos faz enfrentar esse jogo, né, de pobres e ricos, de opressores e oprimidos, enfim. O segundo pilar importante dessa espécie de racismo é o próprio modelo político também. É só nós olharmos para o nosso Congresso Nacional hoje e a gente vê na grande massa representativa de que ali está, que é manter esse status quo que está aí uma sociedade, que é uma sociedade política, ética, social, dividida entre pobres e ricos. E terceiro é a violência, né? Quer seja a violência que nós poderíamos dizer, aquela violência mais branda, que é de um xingamento, que é, enfim, de desvalorizar a cultura do outro, como também a violência vermelha, mesmo a violência de sangue. Esses povos indígenas sofrem todos esses 3 pilares, né? Vivem ao redor desses 3 pilares. E por isso sofrem profundamente esse racismo. Nesse sentido, é muito importante, ali nós vimos na comunidade dos Aikeuaras, vários dos jovens indígenas que estão ali estão na faculdade, e eles denunciavam esse sistema opressor mesmo dentro da sala de aula das universidades. E o que faz essa resistência, o que faz ser forte? A espiritualidade. Esse é o chão, é o baluarte pelo qual eles conseguem, né, enfrentar essas realidades e enfrentar esses desafios. Na espiritualidade dos povos e na mística inaciana, a resistência se transforma em missão, como afirma o Padre Silvio. Eu penso que para nós que somos jesuítas, que vivemos a espiritualidade inaciana, ela é profundamente arraigada, né, à realidade concreta na qual nós estamos vivendo, porque nós somos chamados a ser contemplativos na ação. Então, toda a nossa ação, quer seja socioambiental, quer seja educativa, quer seja no mundo das vocações, quer seja no mundo das paróquias, ela é uma ação espiritual, à medida que no mundo é onde nosso Deus se revela e é no mundo que ele nos chama a transformar esse mundo. É nesse sentido que nós que estamos na Amazônia, a Companhia de Jesus que está na Amazônia, se insere profundamente nessa realidade a partir desse chamado da nossa espiritualidade, que é seguir Jesus, que tem rosto amazônico, que é um Jesus de coração amazônico, um Jesus que tem os pés cravados também nesse território. Como dizia Paulo VI, naquela frase atribuída a ele, né? Cristo aponta para a Amazônia. E aqui nós encontramos esse Cristo, especialmente a partir da nossa espiritualidade, mas nesses povos nos quais nós servimos e acompanhamos. O encontro da juventude Aikeuara foi mais do que um evento, foi uma afirmação. A juventude indígena está viva, consciente e organizada. E a igreja que caminha com ela, como disse o Papa Francisco, é uma igreja com um rosto amazônico e coração no território.